Oi gente, tudo bem? Bom, eu tô aqui nesse vídeo para falar um pouco mais sobre a minha habilidade aprendida na disciplina de aprendizagem motora da professora doutora Suziane Peixoto, certo? Então, a minha habilidade é basicamente escrever com a minha mão, na verdade aprender e treinar a escrever com a minha mão não dominante. E como minha mão dominante é a canhota, a esquerda, seria aprender a escrever com a mão direita, certo? Bom, para eu conseguir treinar e adquirir, treinar e trabalhar para conseguir escrever com a mão direita, eu tive um pré-teste. Nesse pré-teste, eu escrevi 3 vezes o meu nome e o meu número de matrícula aqui da UFTM, tanto com a minha mão esquerda, para mostrar como que é a minha mão dominante, certo? Para ter uma noção, quanto com a minha mão não dominante, que é a direita. Então, eu escrevi 3 vezes com a mão esquerda, 3 vezes com a mão direita, levando mais em consideração a escrita da mão direita, que é o que eu vou trabalhar, certo? Bom, a segunda fase utilizada para o aprendizado dessa habilidade foi a fase de aquisição, certo? Essa fase ocorreu durante 2 semanas, e nessas 2 semanas foram utilizados 3 dias de cada semana para a prática e para o treino dessa certa habilidade, tá? Essencialmente, os 3 dias eram segunda, quarta e sexta no período noturno, tá? Nessa fase de aquisição foram treinados caligrafia, forma de segurar o lápis ou caneta e coisas assim, e foram utilizados nessa fase a meta e o feedback intrínseco, certo? E para finalizar o aprendizado dessa habilidade, ocorreu a fase de pós-teste, certo? Nessa fase foram utilizados 2 testes, sendo o primeiro o teste de transferência e o segundo teste de retenção. O teste de transferência foi basicamente a mudança da escrita no plano horizontal para o plano vertical. E o teste de retenção foi escrever o mais próximo possível, a escrita com a mão direita ser o mais próximo possível, o mais parecido com a escrita da mão esquerda no final do período de aprendizado, certo? Então, é basicamente isso o teste. Agora eu vou deixar vocês com os vídeos, começando com os vídeos da fase de aquisição, certo? Primeiro vídeo até o 6º vídeo, beleza? Muito obrigado. A fase de pré-teste foi basicamente escrever 3 vezes o nome e o número de matrícula da própria UFTM, tanto com a mão dominante, que é a mão esquerda, quanto com a mão não dominante, que é a mão direita, e comparar as duas para ver o resultado comparado ao pós-teste depois. Na fase de aquisição foram utilizados tanto o feedback intrínseco, que é o feedback que eu mesmo, treinando a habilidade, trabalhando a habilidade, me avaliava e via alguma forma de me auxiliar para melhorar em certas coisas naquela habilidade. Então, tanto feedback intrínseco quanto o uso de metas, que no meu caso foi tentar chegar o mais perto, o mais próximo possível da escrita com a mão direita, que é a minha mão não dominante, o mais próximo possível da escrita com a mão esquerda, que é obviamente minha mão dominante. Então essa seria a minha meta, chegar o mais próximo possível à caligrafia, a escrita mesmo, até o modo de pegar na caneta, de segurar o objeto de escrita, comparado à mão esquerda, que é a minha mão dominante, certo? Além disso, nos primeiros 3 dias de treino, foi utilizado 2 métodos de aprendizagem, que é a aprendizagem pelo todo e a aprendizagem por partes. A parte do nome foi utilizado a parte pelo todo, e a parte do número de matrícula foi utilizado a aprendizagem por partes somente nos 3 primeiros dias, para analisar e ver
como seria o resultado da diferença dos dois tipos de aprendizagem. E para mim, na minha opinião, o modo por partes foi mais eficiente na aprendizagem da escrita do número de matrícula comparado com a escrita do nome, certo? Então, para mim, pessoalmente, o ensino por partes foi mais eficiente do que o ensino pelo todo, que é bem evidente nos 3 primeiros dias, principalmente na diferença entre a caligrafia do nome escrito e do número de matrícula. E nos últimos 3 dias de treino foi utilizado o método de ensino e aprendizado pelo todo, deixando de lado então o ensino por partes, que foi utilizado somente nos 3 primeiros dias para o aprendizado somente do número de matrícula. E, por fim, na fase de pós-teste, foram utilizados 2 tipos de testes para averiguar e ver qual foi o desenvolvimento do ensino e aprendizado daquela certa habilidade. Os 2 testes foram o teste de retenção, que foi basicamente a comparação da escrita com a mão dominante, que é a esquerda no caso, com a mão não dominante, que é a direita. E o segundo teste foi o teste de transferência, no qual foi modificado o plano onde foi realizada a escrita, passando do plano horizontal para o plano vertical na parede, onde foi realizada a escrita para o teste de transferência. Muito obrigado!